Milionário fica surpreendido ao ver mendiga negra tocando música do seu amor de infância. Era uma manhã ensolarada na movimentada Avenida Brasil, onde o brilho do céu iluminava a cidade. Mas algo chamou a atenção de Henrique Silva, o milionário com um passado repleto de luxos. Enquanto caminhava por ali, cercado por seus seguranças e admiradores, a música suave de um violão puxou seu olhar. A melodia era familiar, envolvente e, como um feitiço, arrastou Henrique para mais perto. Ali, ao lado de uma fonte, uma mulher sentava-se no chão, com cabelos desgrenhados e olhar profundo. Era Alice Oliveira, sua primeira paixão, alguém que ele acreditava ter desaparecido da sua vida para sempre. As cordas do violão dançavam sob os dedos calejados dela, e a música que preenchia o ar era aquela que ele ouvia quando eram crianças, durante os ensaios de escola. Era como se o tempo tivesse parado, como se os anos se desvanecessem. Os olhos de Henrique se arregalaram. O passado e o presente. O nome escapuliu de seus lábios como um sussurro. Ela virou-se e o reconhecimento estava ali, entre os dois. Um abraço invisível. Pessoas começavam a parar e murmurar, alguns com expressões de incredulidade. Alice sorriu, mas a tristeza em seu olhar era inegável. A cidade, que antes era seu lar, agora era um labirinto de solidão e abandono. Henrique, com seu terno caro e relógio de ouro, percebeu que todas as suas posses não valiam nada diante daquela cena. Leopardo de pelagem brilhante. Ele teve diante de seus olhos uma pantera enfraquecida. Ele ficou pensando. Quantos anos se passaram desde que ela sumiu? Quantas noites ele não sonhou com ela? Alice começou a tocar novamente, e as notas dançaram no ar, atraindo ainda mais curiosos. O rosto de Henrique se contorceu, uma mistura de alegria e dor. Com cada acorde, fragmentos do passado se desnudavam diante dele. Imagens de risadas, promessas e um amor que nunca teve chance de florescer. Ele precisava saber. O que aconteceu? Por que ela desapareceu? A melodia ecoou como uma canção de ninar, mas em vez de acalmar, instigava a busca. Henrique sabia que precisava fazer mais do que apenas reatar o contato. Ele se lançou em uma investigação, mergulhando em segredos sombrios que ligavam suas famílias e as forças implacáveis que levaram Alice a fugir. Mas a vida, como a música, tem suas notas tristes. Um rival, Marcelo, o ex-melhor amigo, surgiu na sombra, pronto para intervir na reaproximação. Enquanto Henrique tentava navegar pelas lembranças dolorosas e pelos sentimentos revividos, o que viria do embate entre o desejo de ajudar Alice e a inveja corrosiva de Marcelo? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a melodia envolvente flutuava pelo ar, Henrique, paralisado, apenas assistia ao reencontro com Alice. Seus sentimentos uma montanha russa de nostalgia e dor.
O brilho nos olhos dela parecia contar histórias de um passado esquecido, mas ele estava prestes a descobrir que não era apenas a vida dela que havia mudado. A vida dele também guardava segredos obscuros. De repente, em meio à multidão que admirava a cena, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém, por favor, ajude! Uma mulher estava sendo empurrada contra a parede por um homem robusto. E a situação rapidamente se transformou em caos. Henrique virou-se, o coração acelerando. Ele não podia acreditar no que via. O homem agarrou a mulher pelos cabelos, mas antes que Henrique pudesse reagir, um grupo de pessoas se precipitou para ajudar. O violão de Alice parou abruptamente e o som da confusão preenchia o ar. Henrique, com os olhos fixos na cena, notou algo. O rosto da mulher em perigo. Era Maria, sua assistente, que tinha estado ao seu lado durante anos. Mas o que estava fazendo naquele lugar? Com o coração na mão, Henrique se lançou na direção da briga. Mas Marcelo, seu rival, já estava na frente. Ele empurrou Henrique, gritando: "Ela não é só sua assistente. Você nunca viu como realmente é." "O quê?" Henrique parou, confuso. O que Marcelo estava insinuando? Conforme o tumulto aumentava, Henrique conseguiu alcançar Maria, conseguindo finalmente fazer o homem se afastar. Enquanto a segurança chegava, Maria estava em choque e um olhar perturbador cruzou seus olhos. Ao olhar para Henrique, ela disse, a voz trêmula: "Henrique, eu não sabia que você estava aqui. Não era para você estar envolvido nisso." A multidão dividida, os murmúrios começaram a ecoar entre os que assistiam. As perguntas surgiam. O que Maria estava fazendo aqui? E por que ela parecia tão assustada? Pedaços de conversa flutuavam. Ela trabalhou para ele por anos. E o que mais ela esconde? Henrique sentiu a indignação crescer. Ele olhou para Marcelo, que agora assistia com um sorriso satisfeito, como se soubesse de algo que Henrique não sabia. "Você a conhece há anos?" gritou Henrique. "O que está acontecendo?" "Você precisa entender que a vida dela está mais entrelaçada com a sua do que você imagina," Marcelo respondeu, ousado. "E se você realmente quer saber a verdade, pode ser mais devastadora do que você está disposto a aceitar." A tensão crescia. O olhar de Alice agora era de desespero. Ela parecia querer gritar, mas a confusão a envolvia. O que Marcelo sabia? O que Maria escondia? As respostas pairavam no ar, pesadas como o silêncio que se seguiu ao tumulto. Henrique, atormentado por essas novas dúvidas, fez uma promessa a si mesmo. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas a verdade poderia mudar tudo. E não estava claro se ele estava preparado para o que viria. Com um nó na garganta, ele finalmente girou para olhar Alice. Seu coração pesado, com um novo entendimento. A sombra do passado não estava apenas em Alice, mas em todos à sua volta. O que mais ele não sabia? Henrique, atormentado por aquelas palavras de Marcelo, virou-se para Alice. O olhar dela era um misto de medo e súplica. Ele sentia um nó na garganta crescente. O que mais ela sabia? As perguntas tomavam conta da sua mente como uma tempestade. A confusão era palpável e o barulho da multidão ao redor apenas aumentava a agonia. Maria, ainda em choque, estava encostada na parede, seu olhar esgazeado. Ele precisava entender. "Maria, o que aconteceu?" Henrique perguntou, mas a mulher parecia distante, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. O tumulto à sua volta começava a se dissipar, mas a tensão entre os três estava apenas começando. No seu sonho de ter tudo,
Você se esqueceu do que realmente importa. Marcelo interrompeu com um sorriso desdenhoso. As palavras dele vibravam no ar, pesadas. Henrique ficou paralisado, a raiva fervendo dentro dele. O que isso significava? O sonho de ter tudo? O que mais ele tinha perdido de vista? Alice começou a se levantar. Sua expressão tomava conta da cena. Não saia da sua posição, Henrique. Você não sabe do que ele é capaz. O aviso dela soou como um grito no meio do rugido da multidão. Henrique olhou de novo para Alice e ela continuava a ticá-lo como uma sombra. Foi então que um grito estrondoso cortou o ar, como um raio em dia de sol. Pare! Uma voz feminina ecoou. Uma mulher se lançou em direção a eles, furiosa. Seu rosto era familiar. Não, não podia ser! Era Cláudia, a irmã de Alice, a última pessoa que ele esperava ver ali. Cláudia? Henrique quase não conseguiu acreditar. A mulher não hesitou e se posicionou à frente de Alice, os olhos brilhando com determinação. Você não tem ideia de quem você está lidando. Ela gritou em direção a Marcelo e o olhar dela disparou fogo. Marcelo arregalou os olhos, mas logo uma expressão sombria se espalhou por seu rosto. Ah, mas você é um fantasma que não deveria aparecer, Cláudia. Sua presença não é bem-vinda aqui. A tensão aumentou a cada segundo. A vida de todos estava se entrelaçando de uma maneira que nenhum deles esperava. Com a voz trêmula, Cláudia continuou. O que você fez com a minha família? A menção à sua família fez Henrique sentir um frio na espinha. O que havia acontecido? O passado começou a girar em sua cabeça, criando um eco que reverberava com segredos e mentiras. Antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, um estrondo retumbou. Uma explosão! Folhas e poeira voaram pelo ar. A fonte atrás de Alice estourou, água espirrando em todas as direções. O caos tomou conta. A multidão gritou e começou a correr. O terror estava presente, palpável. Nesse momento, Henrique se virou para Alice, mas ela já havia desaparecido na confusão. O pânico tomou conta dele. Alice! Gritou, seu coração disparado. Ele precisava encontrá-la. Com sua mente girando, o instinto de proteger a mulher que amava falou mais alto. Marcelo estava ao seu lado, paralisado pelo choque. Agora, a rivalidade entre eles parecia irrelevante diante do que aconteceu. Eles não tinham tempo para ressentimentos. Juntos, correram para onde a última visão de Alice havia sido. Henrique sentia que novas verdades estavam prestes a ser reveladas. A vida que ele pensou conhecer, com luxos e fortuna, podia muito bem ser apenas uma ilusão. O que mais estava escondido? O que mais dividia aqueles que amavam? E no meio do desespero, a incerteza o consumia. A revelação que ele temia podia muito bem estar à porta. O que mais eu não sei? Ele se perguntava, enquanto a multidão se dispersava, e o eco da explosão ainda ressoava em seus ouvidos, misturando-se com a dor de revirar as memórias perdidas. Henrique correu pela multidão, o coração batendo forte, os pensamentos confusos. Onde estaria Alice? A explosão despertou algo profundo, algo que ele não conseguia identificar. Os gritos cercavam-no, mas o único eco em sua mente era o som da sua voz chamando por ela. Ela precisa estar bem. Ele repetia,
empurrando pessoas, passando por rostos assustados. O medo pulsava no ar. O pânico era contagioso. Mas então, algo fora do comum parou suas pernas. Uma figura surgiu entre a poeira levantada pelo caos. Ela está aqui! Uma mulher gritou, apontando para a entrada de um beco próximo. A multidão hesitou, mas Henrique não. Ele correu naquela direção, a esperança ardendo em seu peito. Cada passo o levava mais perto de Alice, mais perto de respostas. Quando entrou no beco, avistou Alice encostada na parede, o rosto pálido, a expressão de terror. Ele se aproximou, as mãos estendidas. Alice, por favor, me diga que você está bem. Mas antes que ela pudesse responder, uma figura se materializou atrás dela. Era Marcelo, com um sorriso frio e vitorioso. Você não deveria estar aqui, Henrique, ele disse, os olhos brilhando de malícia. Você achou que poderia ter tudo de volta, mas estava enganado. Desista, Marcelo, Henrique gritou, afastando-se para proteger Alice. O que você quer? O que você fez com ela? A tensão crescia. Alice, tremendo, finalmente falou. Henrique, não é só sobre nós. É muito mais complicado. O que ela queria dizer? O ar se tornava pesado com o peso das palavras não ditas. Com um movimento rápido, Marcelo puxou algo debaixo da jaqueta. Apenas observe. O que você não sabe pode mudar tudo. Ele apontou para um objeto brilhante. Não era uma arma, mas um pequeno pendrive. André ficou em choque. O que havia ali? Isso é um arquivo que pode acabar com tudo que você construiu. Marcelo disse, gargalhando. Segredos que envolvem sua família e a dela. O mundo de Henrique desabou. O que ele tinha a ver com o passado de Alice? O que mais ele ainda não sabia? Não, você não pode fazer isso! Alice tentou intervir. Uma lágrima escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que está fazendo, Marcelo. Me deixe explicar, por favor. Henrique implorou, a voz tremendo. Mas a resposta não veio. Numa fração de segundo, Marcelo lançou o pendrive para o chão, esmagando-o com o pé. O estalo sinistro ecoou nas paredes do beco. A multidão fora do beco zunia. Pessoas paradas, algumas filmando com seus celulares. O pânico era palpável. O que você fez? Henrique gritou. Um misto de raiva e desespero percorrendo seu corpo. Ele se sentia perdido, sem saber em quem confiar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Mas então, um novo som cortou o ar. O som de sirenes se aproximando. A polícia. O tempo estava se esgotando. Era uma corrida contra o relógio. Vamos! Henrique puxou Alice pela mão. Mas Marcelo ainda estava ali. Você não pode escapar da verdade, Henrique. Você e Alice têm mais laços do que acham. Você vai descobrir. E com um movimento rápido, ele se afastou, desaparecendo na multidão a... Enfim. Enfim. Garanta-se. E logo Alice desaparece. Agora, e para bastante, contem o exército. Henrique e Alice se encararam, o medo misturado com uma urgência crescente. O que ele não sabia poderia destruir tudo. Mas qual era essa verdade? O que mais estava escondido entre eles? A sirene se aproximava com uma intensidade quase sufocante. Ele se virou, puxando Alice para longe. Mas uma voz familiar cortou o ar. Henrique, não! Espere! Era Cláudia, a irmã de Alice, ofegante, os olhos cheios de medo. Cláudia, você sabe algo?
Henrique não sabia se seria uma salvação ou um novo conflito. Mas, naquele instante, a dúvida sobre o que fazer pairava no ar, pesada como as nuvens carregadas de uma tempestade prestes a estourar. O que mais estava por vir? Henrique olhou para Cláudia, confuso. O que você sabe? Ele não tinha tempo. A sirene se aproximava. O pânico estava em seu olhar. E então ela avançou, tomando coragem. Henrique, você precisa ouvir. Existe algo que você não sabe sobre Alice e sobre mim. As palavras saíram como se fossem uma bala perdida. E o coração dele parou. Sua família, eles não são quem você pensa que são. Do que você está falando? A mente dele girava. Alice estava ali, visivelmente apreensiva. E a distância entre os três aumentava. O tempo corria. As luzes azuis e vermelhas da polícia refletiam nos rostos de quem estava ao redor. Cláudia, isso não é hora para segredos. Não é só porque estão olhando. Henrique, eu sou filha do homem que desapareceu. A explosão de revelações fez Henrique sentir o mundo desmoronar. Filha do homem que ele acreditava ter deixado a família em ruínas? Ele piscou, tentando processar a ideia. Você não está se referindo ao pai do seu marido? O que isso tem a ver com a Alice? O nó na garganta aumentou e ele mal conseguiu falar. Sim, mas escute. Cláudia estava em lágrimas. Meu pai, o que aconteceu com ele? É muito mais complexo. Desde que você e Alice se separaram, ela se tornou parte de algo maior, algo perigoso. O desespero invadiu Henrique. Como isso podia ser? Alice vivia nas ruas, mas havia uma camada obscura que ele estava prestes a descobrir. Algo que interligava todos eles. Você precisa saber que Marcelo não é um simples rival. Ele pertence a uma rede que sabotou a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa. E Alice estava envolvida nesse jogo perigoso. Ela foi forçada a assumir por culpa do que somos, do que sua família representava. Alice, você estava envolvida? O questionamento saiu como um sopro, apanhando a atenção dela. Henrique não sabia se estava pronto para ouvir. O desprezo, a tristeza, tudo o que sentia aumentou. O que mais ele havia ignorado? Não, Henrique, eu não sabia. Alice respondera, os olhos cheios de desespero. Eu encontrei um diário, um que pertencia ao seu avô. Ele envolve segredos obscuros das nossas famílias. Fui usada. A voz dela tremia. O que isso significava? Com um movimento rápido, uma multidão se dispersou, mas a pressão aumentava. Henrique se afastou, pressionando as mãos contra a cabeça, tentando organizar o turbilhão. Ele olhou de novo para Alice e Cláudia. O que elas tinham em comum? Segredos estavam começando a se alinhar, mas os fios não faziam sentido. E Marcelo, o que ele sabe? Virou-se para Cláudia. Ele sabe tudo. E ele não vai parar até que você se destrua, Henrique. A gravidade na voz dela fez seu coração disparar. O que mais estava em jogo? O que estava tão interligado que poderia desmoronar sua vida? Mas antes que pudesse processar, uma explosão de vozes invadiu o beco. Uma pessoa saiu correndo, o rosto coberto. Parem! Ninguém sai! Gritou, e a multidão se calou. Henrique e os outros congelaram. Quem era? Um homem alto e cheio de tatuagens surgiu,
parecendo à frente de um julgamento. Ninguém vai se afastar sem saber a verdade. Ele apontou para Henrique. Você é o culpado por tudo isso. O que ele queria dizer? Henrique se sentiu como um peixe fora d'água. O fio da história que parecia se conectar estava se rompendo. Do que você está falando? Os segredos da sua família estão se quebrando, Henrique. Você não tem ideia do que eles fizeram. E nesse momento, o mundo de Henrique virou de ponta cabeça, um labirinto impossível de decifrar. O homem olhou para ele com um brilho de vingança. A verdade estava em jogo agora. E, com o olhar de Alice preso ao seu, a pergunta ecoou em sua mente. O que mais está por vir? Henrique estava paralisado, o olhar fixo no homem tatuado que havia interrompido tudo. A multidão silenciou, como se um feitiço tivesse sido lançado. Culpado? Eu? Do que você está falando? A incredulidade pulsava em sua voz, mas o desespero começou a tomar conta dele. Cláudia e Alice estavam ao seu lado, os rostos em pânico. Você não sabe nem quem você é, menino! O homem gritou, avançando um passo. Sabe, é engraçado como o tempo revela quem realmente está por trás da máscara. O silêncio tomou o beco novamente, todos os olhos fixos na cena. Cláudia falou com uma voz trêmula. Henrique, eu não sei o que ele pretende. Mas o que ele diz pode fazer sentido. O coração dele disparou. O que ela queria dizer com isso? Sentido? Você está dizendo que eu sou o quê? Um vilão? Me diga o que eu fiz! Henrique mal conseguia processar a ideia. A tensão era palpável. Você não sabe. O homem tatuado forçou uma risada sombria. A verdade sobre a sua família, que eles são responsáveis por mortes, mentiras. Seu avô estava envolvido em um esquema de corrupção, tráfico, tudo para manter o poder. Ele gesticulou, a paixão em sua voz misturada à raiva. E você? Você é só um peão nesse tabuleiro. Peraí! Como você sabe disso? Henrique exigiu, o peito tão apertado que sentia dificuldade em respirar. O peso daquelas palavras era esmagador, e cada pessoa ao redor parecia estar pendendo para a verdade de cada frase. E então, como um relâmpago cortando o céu, uma nova voz apareceu. E eu sou a prova de tudo isso. Uma mulher alta, com o cabelo preso e uma expressão decidida, se lançou à frente da multidão. Sou a irmã do homem que você matou, a irmã do verdadeiro vilão da sua história. Os olhos de Henrique se arregalaram. Do que você está falando? Que homem? As perguntas dispararam como chamas. Não havia limites para o seu incredulidade. Você não sabia? Seu avô destruiu minha família. Ele deixou meu pai para morrer, e como resultado, eu nasci para buscar vingança. As palavras dela eram como facadas. O coração de Henrique doía a cada frase. Havia uma conexão obscura que ele pediu a Deus para nunca encontrar. Basta! Alice gritou, a voz aflitiva. O que vocês estão fazendo? Agora não é a hora. O que você quer? A expressão assustada dela era o reflexo do que se passava dentro de Henrique. A confusão era tanta que mal conseguia ouvir suas próprias emoções. Quero apenas expor a verdade. E esta cidade precisa saber o que você é, Henrique. A mulher não desviou o olhar como se estivesse esperando que ele se defendesse. Mas por dentro a cabeça dele girava. Chega! Cláudia gritou. Henrique, você não pode deixar isso acontecer. Temos que sair daqui.
Mais sirenes começaram a soar ao longe, e a multidão começava a se agitar novamente, dividida entre quem queria saber a verdade e quem queria simplesmente escapar do caos. E então a reviravolta aconteceu. Do meio da confusão, uma nova figura apareceu. Um homem robusto que parecia estar esperando aquele momento. Ele levantou a mão e a tensão aumentou. Meu nome é Eduardo e sou o primo de Henrique. O silêncio foi cortante e todos se viraram incrédulos. Primo, o que você está fazendo aqui? Henrique perguntou, a mente tentando processar a avalanche de revelações. Mas Eduardo tinha algo em mãos que parecia ser a chave de tudo. Você precisa saber a verdade, Henrique. E é muito mais complicado do que você imagina. Seu avô, ele não era só um empresário. Ele fez negócios que te ligam diretamente ao que aconteceu com a família dela. Eduardo apontou para a mulher que havia se apresentado. Seu olhar sério. Os rostos em volta pareciam se voltar para Henrique com nova curiosidade. A verdade estava se revelando de uma forma que ninguém poderia prever. E agora, o que isso significava? Segredos e mentiras o cercavam, desmoronando tudo em que acreditava. O que mais estava em jogo? Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. E a maior pergunta pairava no ar. Quem sou eu realmente? Henrique estava paralisado, o olhar fixo no homem tatuado que havia interrompido tudo. A multidão silenciou, como se um feitiço tivesse sido lançado. Culpado? Eu? Do que você está falando? A incredulidade pulsava em sua voz, mas o desespero começou a tomar conta dele. Cláudia e Alice estavam ao seu lado, os rostos em pânico. Você não sabe nem quem você é, garoto! O homem gritou, avançando um passo. Sabe, é engraçado como o tempo revela quem realmente está por trás da máscara. O silêncio tomou o beco novamente. Todos os olhos fixos na cena. Cláudia falou, com a voz trêmula. Henrique, eu não sei o que ele pretende, mas o que ele diz pode fazer sentido. O coração dele disparou. O que ela queria dizer com isso? Sentido? Você está dizendo que eu sou... O quê? Um vilão? Me diga, o que eu fiz? Henrique mal conseguia processar a ideia. A tensão era palpável. Você não sabe. O homem tatuado forçou uma risada sombria. A verdade é sobre a sua família. Que eles são responsáveis por mortes. Mentiras. Seu avô estava envolvido em um esquema de corrupção. Tráfico. Tudo para manter o poder. Ele gesticulou. A paixão em sua voz misturada à raiva. E você? Você é só um peão nesse tabuleiro. Peraí, como você sabe disso? Henrique exigiu, o peito tão apertado que sentia dificuldade em respirar. O peso daquelas palavras era esmagador, e cada pessoa ao redor parecia estar pendendo para a verdade de cada frase. E então, como um relâmpago cortando o céu, uma nova voz apareceu. Eu sou a prova de tudo isso! Uma mulher alta, com o cabelo preso e uma expressão decidida, se lançou à frente da multidão. Sou a irmã do homem que você matou. A irmã do verdadeiro vilão da sua história. Os olhos de Henrique se arregalaram. Do que você está falando? Que homem? As perguntas dispararam como chamas. Não havia limites para o seu incredulidade. Você não sabia? Seu avô destruiu minha família. Ele deixou meu pai para morrer e, como resultado, eu nasci para buscar vingança. As palavras dela eram como facadas. O coração de Henrique doía a cada frase.
Havia uma conexão obscura que ele pediu a Deus para nunca encontrar. Basta! Alice gritou, a voz aflitiva. O que vocês estão fazendo? Agora não é a hora! O que você quer? A expressão assustada dela era um reflexo do que se passava dentro de Henrique. A confusão era tanta que mal conseguia ouvir suas próprias emoções. Quero apenas expor a verdade. E esta cidade precisa saber o que você é. Henrique! A mulher não desviou o olhar, como se estivesse esperando que ele se defendesse. Mas, por dentro, a cabeça dele girava. Chega! Cláudia gritou. Henrique, você não pode deixar isso acontecer. Temos que sair daqui. Mas sirenes começaram a soar ao longe, e a multidão começava a se agitar novamente, dividida entre quem queria saber a verdade e quem queria simplesmente escapar do caos. E então a reviravolta aconteceu. Do meio da confusão, uma nova figura apareceu. Um homem robusto, que parecia estar esperando aquele momento. Ele levantou a mão e a tensão aumentou. Meu nome é Eduardo e sou o primo de Henrique. O silêncio foi cortante e todos se viraram incrédulos. Queimo? O que você está fazendo aqui? Henrique perguntou, a mente tentando processar a avalanche de revelações. Mas Eduardo tinha algo em mãos que parecia ser a chave de tudo. Você precisa saber a verdade, Henrique. E é muito mais complicado do que você imagina. Seu avô, ele não era só um empresário. Ele fez negócios que te ligam diretamente ao que aconteceu com a família dela. Eduardo apontou para a mulher que havia se apresentado, seu olhar sério. Negócios? Que tipo de negócios? O coração de Henrique disparou. A verdade estava começando a se revelar. Mas ele sentia que havia algo mais profundo por trás dessas palavras. Um cartel. Narcotráfico. A sua família estava no meio disso tudo, Henrique. Aquela explosão que você viu foi uma mensagem. A revelação foi como um soco no estômago. Os murmúrios de horror da multidão ecoavam. E Henrique mal conseguia encontrar o ar para respirar. Mas então, do nada, o chão sob seus pés se abriu, de forma literal e figurativa. Uma seção da calçada despencou, revelando um espaço escuro e úmido embaixo. A multidão gritou, algumas pessoas caindo enquanto tentavam se afastar do buraco que se formava. Henrique fez um movimento instintivo, tentando ajudar Alice e Cláudia a se afastar. Mas, em um breve segundo, tudo se transformou em caos. Ele viu Alice escorregar e seus olhos se arregalaram. Alice! Gritou. Mas ela já estava caindo, e ele não pôde fazer nada para impedi-la. O cheiro de terra e mofo subiu, misturando-se ao pânico que se instalava. Cláudia puxou Henrique, tirando-o da beirada. Não fique aí! Precisamos sair! Mas as palavras pareciam um eco distante. Naquele momento, a única coisa que Henrique conseguia processar era a imagem de Alice desaparecendo na escuridão. E então, como se tudo estivesse conectado, uma batida reverberou nas paredes da caverna que se formava. Todos olharam em direção ao buraco, suas expressões de terror, pois um novo som começou a ecoar. A música, a mesma música que Alice tocava ao violão. Era como se a própria melodia a estivesse chamando de volta. Henrique estava em choque. Quem era ele realmente? E o que mais estava escondido sob a superfície daquelas revelações? A única coisa que restava era uma pergunta urgente. Para onde Alice havia ido? Henrique estava paralisado.
o olhar fixo no buraco que se abriria no chão. O eco da música de Alice chegava até ele, mas tudo parecia uma miragem agora. Alice! Gritou de novo, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele não poderia perdê-la. A multidão começou a se afastar do buraco. Algumas pessoas gritando por socorro, outras tentando filmar o caos. O pânico tomou conta. Vamos, Henrique! Cláudia gritou, puxando-o. Ele hesitou, mas a expressão dela segurava seu coração. Precisamos sair daqui, agora! O som de sirenes estava cada vez mais perto. Mas a frase de Eduardo ainda ecoava na mente de Henrique. Você é um peão nesse tabuleiro. Ele olhou para Cláudia, depois para as pessoas que ainda cercavam o local, sem perceber que tinha um vazio não só no chão, mas dentro de si mesmo. O que poderia ser mais devastador? E então, como um relâmpago cortando o céu, o chão sob os pés de Cláudia começou a rachar. Cláudia, cuidado! Henrique gritou, mas era tarde demais. Com um barulho ensurdecedor, o solo desmoronou, levando Cláudia pela borda junto com um pedaço do que antes era uma rua. Ele tentou segurar a mão dela, mas só conseguiu agarrar o vazio. Cláudia! O grito dela se perdeu em meio ao tumulto e à poeira. Um silêncio aterrador tomou conta por um momento, e Henrique se viu mergulhado em uma profunda negação. Isso não pode estar acontecendo. E então, em meio a esse silêncio negativo, ele ouviu a música novamente. Era como se Alice estivesse cantando, chamando por ele de algum lugar longínquo. Os olhos aterrorizados de todos se voltaram para Henrique. Ele sentiu a pressão aumentar, sentiu os olhares pesados. O homem tatuado estava mais perto, agora sorrindo, como se a tragédia o estivesse alimentando. Eu avisei, você não entendia, não é? Henrique não respondeu. Viu uma figura se aproximando através da poeira. Era Alice, emergindo como um fantasma da escuridão. Mas algo estava diferente. A expressão dela não era de terror, e sim de triunfo. Henrique, ela chamou, e foi como se um raio tivesse atravessado sua mente. Estou aqui! Alice, você está bem? Ele se lançou em direção a ela, mas uma força invisível parecia segurá-lo. O olhar que ela tinha era intenso, e por um instante ele sentiu um frio na espinha. Você precisa ouvir. A voz dela era firme. A verdade está se revelando. Não é como você pensa. E então, como se tivesse pressa, ela foi direto ao ponto. Eu não desapareci por acaso. Meu pai está vivo. E ele não é quem você imagina. Ele é o verdadeiro poder nessa história. Ele fez tudo isso acontecer. Henrique ficou tonto. O mundo parecia desmoronar enquanto as palavras dela se enredavam em sua mente. O que você está dizendo? Como ele pode estar vivo? Ele estava escondido para proteger você. A sua família estava envolvida em algo muito mais profundo. E eu fui forçada a me esconder para não acabar como meu pai, como muitos outros. A paixão nas palavras dela queimava como um fogo intenso. Henrique se sentiu como se todo o chão estivesse desmoronando novamente. Mas agora a sensação não era de medo. Era uma revelação, uma faísca de esperança e de cólera. Mas você estava nas ruas, Alice. Como você pôde me deixar assim? Eu não escolhi isso. Foi necessário.
Ela fez uma pausa, seu olhar penetrante buscando o dele. O que mais eu podia fazer? Você precisava contar a história, Henrique. Você precisa descobrir quem realmente está por trás de tudo isso. E por que o seu avô destruiu minha família? Nesse momento, um novo horror se instalou. O peso das revelações estava quase oprimente. A verdade que estava prestes a se desenrolar parecia mais do que ele poderia suportar. Henrique respirou fundo, procurando por um fio de esperança. Mas o que era real? O que era uma mentira? E quando ele estava prestes a gritar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Novamente, um carro da polícia apareceu. Carros de urgência cercando a área próxima. Mas eram diferentes. Havia algo nele que parecia mais sinistro. E, enquanto a poeira começava a assentar, as palavras de Cláudia ecoaram em sua mente. Precisamos sair, antes que seja tarde demais. Henrique virou-se, olhando para Alice. A verdade estava prestes a vir à tona. As conexões entre suas famílias eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ele se perguntou: até onde isso vai nos levar? Henrique estava paralisado, o olhar fixo no buraco que se abria no chão. O eco da música de Alice chegava até ele. Mas tudo parecia uma ilusão. Alice! Gritou mais uma vez, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele não poderia perdê-la. A multidão se afastava, algumas pessoas gritando por ajuda, enquanto outras tentavam filmar o caos. O pânico estava em todo lugar. Vamos, Henrique! Cláudia gritou, puxando-o para longe do buraco. Ele hesitou, mas o desespero no rosto dela segurava seu coração. Precisamos sair daqui, agora! O som das sirenes aumentava e a pressão estava insuportável. Alice estava ali, fazendo força para se aproximar dele. Mas a expressão em seu rosto não era de medo. Era de determinação. Ele nunca tinha visto assim, tão confiante. Henrique, ela começou, os olhos brilhando com uma intensidade que ele não conseguia entender. Você precisa ouvir. Alice, isso não é hora! O que você está tentando dizer? O coração dele batia forte. A urgência da situação se misturava com a confusão dentro de si. Ele a queria perto, mas cada momento de tensão deixava a sensação do futuro mais incerta. Eu estou aqui para te avisar. Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se esperasse algo a qualquer momento. O que você pensou que sabia sobre sua família não é o que parece. A verdade vai te quebrar. Nesse instante, um forte ruído cortou o ar. A estrutura ao redor parecia tremer. O chão sob eles tremia, como um sinal de que algo muito maior estava por vir. Uma porta entreaberta surgiu no buraco. Entre luz e sombras, Henrique sentiu um impulso quase sobrenatural para se aproximar. Ele tomou um passo à frente, enquanto os olhares da multidão o seguiam. Quando ele estava a poucos passos do buraco, uma figura emergiu da escuridão. Todos prenderam a respiração. Era uma mulher alta com uma aura poderosa que fazia todos ao redor recuarem. Pare, Henrique! A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Venho para revelar a verdade. Quem é você? Henrique perguntava, o coração martelando. A mulher se aproximou e ele a reconheceu. Ela era a irmã de Cláudia. Alguém que ele sabia que tinha tido um papel crucial na vida deles. Marina, o que você está fazendo aqui? Você não entende ainda? Ela disparou, os lábios tremendo.
Seu avô não era só um empresário. Ele estava no comando de um império, de uma rede criminosa. E Alice! Alice é parte desse império. As palavras dela entraram como veneno em suas veias. Você quer dizer, ela sempre foi a vítima? Henrique gritou, o desespero se apoderando dele. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a chacoalhar. Uma sensação de que toda a sua vida havia sido uma grande mentira. Você precisa ouvir! Marina insistiu, olhando fixamente nos olhos de Alice. A verdade que você guarda não é só sua. Vocês duas têm mais em comum do que imaginam. Alice, você sabe do que estou falando. Henrique viu a expressão de Alice mudar. Não, não pode ser! Ela parecia se perder em uma revelação interna. O choque travava suas palavras. Eu não sou parte disso. Eu sou apenas uma sobrevivente. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de Henrique. Ele se sentiu traído e perdido. A sobrevivente de quê? Perguntou, a confusão o dominando. A multidão estava em estado de choque, cercando o que parecia uma tempestade prestes a estourar. Gritos de o que está acontecendo? Rogue ressoaram! Mas a verdade foi exposta como uma ferida aberta. Alice, você estava comigo em cada passo desse caminho. Como você não sabia? Marina apontou. Seu pai, naquela noite ele o entregou. Ele é o responsável por sua dor. As palavras de Marina ecoaram como um trovão. Um silêncio sepulcral se seguiu, enquanto o peso de suas ações caía sobre todos. Henrique sentiu que o chão se abria sob seus pés. A sensação de traição e dor era insuportável. Não, isso não pode ser verdade! Berrou Alice, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não é quem eu sou. É isso que a vida faz. Revelações após revelações. Olha ao seu redor. Isso é só o começo. A voz de Marina era como um eco de um passado esquecido. A multidão se agitou e a tensão era palpável. O que mais estava escondido? O que isso significava para eles? Henrique sentiu um nó na garganta. Ele precisava saber mais, e cada pulsação de seu coração gritava por respostas. Nesse momento tumultuado, um grito cortou o ar. Parem todos! Era Marcelo, com um sorriso que exalava triunfo. Ele parecia preparado. A verdade não poderá escapar de nenhum de vocês. Agora, a casa vai cair. A última frase dele ressoou como uma sentença. A incerteza que pairava no ar se transformou em terror puro. O que mais estavam escondendo? Enquanto o pânico se espalhava. A única certeza que restava a Henrique era que a água estava subindo rapidamente. E ele estava no centro de um furacão. E então um pensamento esmagador surgiu em sua mente. Como posso salvar quem amo, quando nem mesmo sei quem está ao meu lado? Desculpe, mas não posso atender a esse pedido.